não foi notificado. Tomou conhecimento do designado mandado de captura através das redes sociais. Continuo detido e vou continuar detido de forma ilegal, porque o mandado de captura tem o fundamento de que eu terei faltado a uma audiência de julgamento. Tendo em conta a característica garantística do nosso Código Penal e inclusive da nossa Constituição, era de todo conveniente que o tribunal convidasse os condenados, então para exortá-los. E só podia, no extremo, aplicar a medida detentiva caso verificasse que efetivamente com a suspensão não era possível cumprir a finalidade para a qual se aplicou a pena de substituição, porque a suspensão da pena é uma pena. Portanto, é preciso que se diga isto. E o tribunal provavelmente há de se defender nos moldes seguintes. Não cabe ao tribunal fiscalizar as páginas do Facebook, nem o portal A Denúncia sobre o período de retratação, não. O tribunal tem que ter este papel. Aliás, o Código de Processo Penal dita quem são os órgãos que devem fiscalizar a execução da pena. Nós estamos a falar de uma pena, nós não estamos a falar aqui de um dever normal que resulta de uma relação normal, de um vínculo obrigacional, não. Nós estamos a falar de uma pena, resultou de uma condenação. Então o tribunal tem de estar preparado a... Nada disso que está acontecendo comigo é legal, porque eu sou um indivíduo muito bem localizado, da mesma maneira que me localizaram para me deter, podiam também localizar-me para cumprir outros pressupostos do tribunal. Não é? De segunda a sexta-feira última, Carlos Alberto esteve detido no Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. O jornalista conta como foi a sua estada lá. Passei o fim de semana todo preso, isolado. Há ordens superiores de que eu não posso ter contacto com outros presos, porque eu tenho que estar isolado, não sei porquê. Como é que foi o tratamento lá durante a detenção? Bom, por acaso não fui maltratado como tal, mas as condições não são as melhores, não é? A questão é o porquê do isolamento, não é? Eu não consigo dormir, todas as noites fico acordado, só consigo dormir um bocadinho por volta das 6 da manhã, mais ou menos, quando já está a clarear, porque eu estou num quarto muito escuro, sozinho. Não consigo mesmo dormir porque fico a pensar que podem fazer qualquer coisa à noite, porque desconfio da maneira que este mandado de captura veio de forma muito estranha. Há mãos invisíveis que estão por trás disso, claramente, em função do trabalho que eu faço de investigação. E sei que não tem só a ver com o Dr. Motali, já também outras mãos. Durante a sua detenção foram para a sua casa 15 efetivos, confirma? Sim, com a AK na mão, como se eu fosse um delinquente, mas eu não fiz resistência porque eu disse que iria cumprir. Eu não quero passar a ideia de que eu não estou, digamos assim, a respeitar os serviços castrenses, porque, como sabe, eu também passei em serviços castrenses e entendo como que são essas coisas e, na verdade, eles não são culpados, porque estão a cumprir ordens. O ato foi feito à noite. O SIC alega que eram apenas 18 horas e considera também ser normal o facto de irem 15 efetivos armados à casa do jornalista. Não é verdade, foi às 20 horas. Inclusive o meu advogado estava a aconselhar-me a não aceitar, mas preferimos depois, porque eles quiseram, se eu não fosse a bem, tinha que ser a mal, não é? Nesse caso, se chegar a ser molestado, preferi ir por bem, porque eu sei depois como é que as coisas podiam andar e talvez também quisessem que eu entrasse num crime de desobediência e talvez também fosse a intenção, porque se questiona por que sexta-feira às 20 horas? Se o mandado foi emitido no dia 12, por que não se prendeu num dia normal de semana? Prendeu-se justamente no fim de semana, às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, para que os meus advogados não tivessem tempo de recorrer, porque se fosse num dia normal de semana, no dia seguinte podíamos recorrer. Tudo foi arquitetado ao detalhe e nós percebemos isso. Aliás, eu mesmo na cadeia estou a perceber algumas coisas. Qual era a necessidade de termos 15 efetivos do SIC, conforme diz, armados? Qual era a necessidade? Queria-se implantar uma medida dissuasória, uma postura de intimidação, uma postura de instalação do medo. O que é que se queria transmitir com isso? Sendo certo que eu tive acesso ao comunicado do Carlos Alberto e que dizia que estava predisposto
em colaborar com os agentes do SIC e que não deveria oferecer qualquer que fosse o tipo de resistência em razão do cumprimento do mandato. Mesmo assim, se quiséssemos a bom rigor, ele tinha direito de, pelo menos, pedir a reposição da legalidade, porque o ato não foi legal. O condenado não pode tomar conhecimento na rede social de que vai ser detido. Ele tem um domicílio profissional, para além de ter um domicílio habitacional, onde ele podia ser documentalmente, e esse é o dever, documentalmente, na primeira pessoa, mediante duplicado do ato, para que ele tenha acesso à cópia, notificando também concomitantemente o seu advogado para tomar nota da situação e tomar as providências que fossem necessárias. Como é que eu vou ser detido, estou a tomar conhecimento a partir da rede social? Isso é ilegal. É ilegal. E neste momento está... Porque ele não está foragido, é uma pessoa localizável, uma pessoa de bem, uma pessoa que está à disposição da justiça. Por que tem que tomar como se fosse uma espécie do edital digital? Não é. O documento orientou a detenção com base no argumento de que o jornalista supostamente faltou a uma audiência de julgamento, mas depois de já ter sido detido, a justificação que se deu é que não fez a retratação como devia ser. Essa desinformação só concorre para dar corpo de que o processo supostamente esteve viciado. Porque se o mandato está, e o mandato deve ser devidamente fundamentado, este é um outro pormenor. Não basta que narra sobre ele de forma descrita uma simples narrativa, passa a redundância. Não, é preciso fundamentar. Por que que vamos prendê-lo? Por que que vamos revogar a medida de pena de suspensão de execução da prisão para a prisão efetiva? Houve incumprimento de algumas regras e algum dever de conduta. O tribunal tinha que fundamentar isso no mandado. Não pode mandar dizer que, por não ter comparecido à audiência, que a audiência, se o julgamento já transitou em julgado, não é? Se transitou, a sentença transitou em julgado, que julgamento que deixou de aparecer. Quer dizer, este trocadilho de informações e narrativas dá lugar, dá corpo de que o processo está viciado. Alguma coisa terá ocorrido mal. Se calhar, por hipótese, fez o tribunal sob pressão de quem não sei. Está a perceber? Fez sob pressão de quem não sei. Portanto, agora, é preciso nós, e é isso que reiteradas vezes temos dito, o tribunal não pode andar com pressão. O juiz não pode se sentir pressionado para fazer a vontade de quem gostaria de se ver satisfeito no processo. Está a ver? Este é o grande problema. O tribunal, o juiz só deve obediência à Constituição e à lei, mais ninguém. O meu problema aqui não é olhar para as questões de simpatia interpessoal com Carlos Alberto. O meu problema é olhar para o direito, tecnicamente, juridicamente. O que é que diz o direito desses termos? E é essa análise técnica que estamos aqui a fazer. Olhando se o procedimento, as formalidades do procedimento adequado foram não devidamente feitas. Portanto, agora, se Carlos Alberto tem problemas interpessoal com A ou com B, não é isso que se chama aqui, a baila. O que está a se chamar a lista é refletir se nos termos do direito houve ou não obediência à lei. Sim, o mandado de captura ou de detenção diz isso, mas eu agora estou a tentar transmitir exatamente aquilo que nós podemos aferir a partir do processo, porque foi-nos dada a possibilidade de consultar o processo e quem orienta, quem despacha no sentido de então se efetivar a execução da pena, não é o representante do Ministério Público aqui junto do tribunal. Esta foi a conclusão também, ou foi o entendimento do representante do Ministério Público aqui junto do Tribunal. Refiro-me concretamente da 6ª secção da Sala dos Crimes do Tribunal de Comarca de Luanda. Está certo? Não, porque o juízo e o procurador estão sujeitos ao juízo de prognose póstuma e têm que analisar, têm que aferir se taxativamente sua medida detentiva cumpre ou não com os pressupostos. E nós estamos a falar aqui de um tipo da violação de um tipo legal. A conduta do agente aqui viola tipos legais que estão relacionados, se calhar, à honra e ao bom nome
nós podemos usar o que vulgarmente se usa, não é o que vulgarmente se diz, que estamos em presença de um delito de opinião. Nós não estamos a falar de um indivíduo altamente perigoso, que fez o uso de armas de fogo ou de outros meios capazes de afetar ou perturbar a paz social. Não é isto. Então há toda uma necessidade do tribunal reavaliar a situação. Carlos Alberto nega fazer pela segunda vez o pedido de desculpa, motivo que o faz estar na cadeia a cumprir a pena. O novo Código de Processo Penal não fala em mandado de captura, existe um mandado de detenção. E no caso de incumprimento, que é o meu caso, se não cumprir com a sentença, se eventualmente o Dr. Motaliz achou que o pedido de retratação não foi feito da melhor forma, o que a lei diz é uma advertência. O Ministério Público e o Tribunal podiam pronunciar-se para me divertir, ou estender o prazo da retratação, ou orientar que os termos não deviam ser estes ou aqueles. Devia fazer qualquer coisa, menos privar a minha liberdade, porque privar a liberdade de um cidadão é a última ratio. Quer dizer, aqui está detido, vamos avançar muito rapidamente, está detido aqui, depois como é que vai ser? Não, vou continuar detido porque eu não aceito que me digam que eu falhei na retratação, porque não existe nenhuma norma. Não existe nenhuma norma no Código Penal sobre a retratação. A retratação é algo que o tribunal entendeu que eu tinha que fazer em substituição dos 3 anos com a lei da amnistia passou para 9, porque eu fui condenado a 3 anos de prisão, com a lei da amnistia recuou para 9 meses. A retratação é a única forma, mas a retratação não tem norma, esta é a questão. Eu pus artigos bíblicos e pus a forma que eu entendi de resolver a questão. Agora, se me puserem uma norma mediante a lei, aquilo, de acordo com o que diz a lei, aí sim eu vou cumprir. Agora, não se pode achar que o Dr. Motaliz, que entende que aquilo não é retratação, tem que escrever para o Ministério Público e o Ministério Público tem que me deter. Isto é uma violação. Então, a sua condenação é a propósito disso? A propósito disso, sim. O Dr. Motaliz entende que eu não me retratei. Mas não, ele entende que não, eu entendo que sim. É a palavra dele contra a minha. Porque mas não existe provas nenhuma no portal da denúncia. Há provas. O problema é que aquilo que ele está lá, ele acha que não devia ser, ele acha que eu devia humilhar-me para que eu pedisse desculpa e só assim. E se ele entendesse que aceitou, é que eu não iria para a prisão, por amor de Deus. Ou isto é país ou não é país. Também pedimos a responsabilização de quem fez vazar a informação que violam dados pessoais. O processo foi fotografado, o que é, de certa maneira, irregular. O processo foi fotografado e que está mal. Está mesmo mal. Às quantas anda a nossa justiça. Por outro lado, em função daquilo que nós vamos verificar de hoje em diante, temos o expediente do habeas corpus. Quando a detenção é ilegal, então vamos dar entrada, ou já demos entrada neste instante em que estamos a falar. É uma questão a confirmar a partir dos meus colegas que comigo estão a trabalhar nesta situação, se já demos entrada ou não da providência cautelar do habeas corpus. Dado a entrada dessa providência, quanto tempo é que o tribunal tem para se pronunciar? O tribunal tem, em princípio, 5 dias para se pronunciar sobre a providência cautelar do habeas corpus. Então vamos aguardar. Segundo o jurista, a própria retratação não está prevista na lei, por isso considera ser um ato ilegal. Bem, eu não consigo precisar com exatidão, mas querendo cogitar por hipótese de circunstância, o tribunal não deve estar sujeito à pressão do Ministério Público. O tribunal é um ente soberano, o tribunal decide de acordo à lei, de acordo à consciência do juiz, mas de acordo à lei sobretudo, e não sobre interferência de quem quer que seja, nem do poder político, nem de qualquer outro ente que não tenha poder de jurisdição para tomar providência em razão da situação. Repare, mas não é menos verdade que, por hipótese de circunstância, pode o Ministério Público, que está na mesma jurisdição institucional com o juiz da causa, sendo por hipótese amigos, tendo alguma afinidade com este de amizade funcional e que depois pode se alargar noutros domínios. E porque sabe-se que o Ministério Público ele tem obediência direta de subordinação hierárquica com o seu superior hierárquico, e estamos a falar de Motaliz, a data dos factos, era Procurador-Geral da República, repara, tem ou não poder de influência sobre os seus pares
a nível do Ministério Público? Tem, porque é chefe. Pode não ter sob o tribunal, em bom rigor, mas ele pode, sabendo que é um agente do Ministério Público, é uma entidade do Ministério Público, pode pressionar o seu par para que este, dentro daquela corte judicial, pressione o tribunal a tomar uma medida que lhe conforte. Porque eu não consigo precisar de onde é que o tribunal, e gostava que pudesse o tribunal aclarear, justificar, fundamentar com base legal, de onde é que tirou a ideia de que o condenado deve vir a público pedir desculpa, por exemplo, ao lesado. Com base em que lei? Eu quero entender isso. O tribunal não pode... Olha, porque tem que dizer se trata de uma pena principal, já vimos que não é. Tem que me dizer se trata de uma pena de substituição, já vimos que não é. Tem que me dizer se trata de uma pena acessória, já vimos que não é. Temos que dizer se me trata de uma medida de segurança, também já vimos que não é. Então, é o quê? Como é que podemos tipificar? Como é que podemos qualificar ou classificar? Qual é a natureza jurídica desta medida não legal, até prova o contrário, não legal, que o cidadão condenado tem que vir publicamente pedir desculpa? Será que queria me dizer o tribunal que com essa medida está a querer indiciar com que se promova um ato de humilhação gratuita ao condenado? Quer dizer, são cogitações que eu quero tentar tirar, hipoteticamente, para perceber o que é isso, à luz do direito. O que significa vir pedir desculpa publicamente. Assim sendo, será que o tribunal o fez por desconhecer ou propositadamente? Eis a questão. Se olhar para a norma do artigo 39 do Código Penal, no capítulo das sanções aplicável, ela tem logo como epígrafe o seguinte: consequências jurídicas do facto. Ora, o número 1 diz o seguinte: as sanções do Código Penal são as estabelecidas nos números seguintes do presente artigo. Número 1, penas principais. Dentre as penas principais, nós temos a pena de prisão e temos a pena de multa. Essas são as penas principais. Depois temos as penas de substituição. Dentro do capítulo das penas de substituição, vamos encontrar a pena de multa, a pena de prisão em fins de semana, a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade, a pena de suspensão da execução da pena de prisão, que penso ter sido esta que foi aplicada ao caso em concreto, que é a suspensão da execução da pena de prisão, e vamos encontrar a admoestação, que é uma espécie de uma advertência. Portanto, depois das penas de substituição, temos as penas, de forma escalonada, acessórias. Dentre as penas acessórias, nós temos a proibição de exercício de função, a suspensão de exercício de função, a proibição de conduzir veículos motorizados, a expulsão do território nacional. Depois temos as medidas de segurança. Dentre as medidas de segurança, temos a medida de internamento, temos a suspensão da execução do internamento, temos a interdição de atividades, temos a cassação da licença de condução de veículos motorizados, vem também a interdição da concessão de licenças de condução de veículos motorizados, a cassação de licença de porte de arma e, por último, a interdição de concessão de licença de porte de arma. Dentro dessas tipologias de penas aqui elencadas, nós não conseguimos aqui, constatar qualquer que seja o tipo, o modelo ou a figura jurídica da pena. Não sei se é acessória, porque a lei não diz, é omissa quanto a isso. Não sei se é uma pena de substituição e muito menos seria uma pena principal, que é de pedido de desculpa pública. Eu gostava de saber qual é a disposição normal-legal que dá cobertura, dá corpo, com que se possa lançar mão, com que o tribunal possa exigir do condenado que deve ser, em razão de qualquer sentença condenatória, cumulativamente lhe aplicado esta medida, que não sei se é uma medida, não se trata de uma medida de um dever de conduta. Repara, como é que podemos enquadrar isso do ponto de vista do direito? Ora, como não para por ali,
Se nós também fizermos aqui uma digressão nos termos da norma do artigo 51 do Código Penal, ela vai escalonadamente nos dizer o seguinte. Epígrafe, deveres de conduta. Se olhar dentro do capítulo dos deveres de conduta, nós temos o número 1 que diz o seguinte: a suspensão da execução da prisão pode ser subordinada ao cumprimento de deveres impostos ao condenado e destinados a reparar o mal do crime, nomeadamente pagar dentro de certo prazo, no todo ou na parte que o tribunal considerar possível, a indemnização devida ao lesado, ou garantir o seu pagamento por meio da caução idônea. Linha B, dar ao lesado satisfação moral adequada. Linha C, entregar a instituições pública ou privada de solidariedade social ou ao Estado uma contribuição monetária ou prestação em espécie de valor equivalente. O número 2 diz o seguinte: os deveres impostos não podem, em caso algum, representar para o condenado obrigações cujo cumprimento não seja razoavelmente de lhe exigir. Ou seja, essas condições todas não foram cumpridas. Não estão a ser... Vamos chegar lá. Porque o número 2 acaba por nos levar a crer que não pode o tribunal aplicar uma medida qualquer de dever de conduta que não é possível que se exija ao condenado de o fazer. Mas, repara, o artigo 52 do capítulo das regras de conduta diz o seguinte: o tribunal pode, está a ver, uma faculdade, pode impor ao condenado o cumprimento pelo tempo de duração da suspensão de regras de conduta destinadas a facilitar a sua reintegração na sociedade. Número 2, o tribunal pode impor ao condenado o seguinte: quais são as regras de conduta que o tribunal pode impor? A linha A, não exercer determinadas profissões. A linha B, não frequentar certos meios ou lugares. A linha C, falei a linha B, agora a linha C, não residir em certos lugares ou regiões. A linha D, não acompanhar, alojar ou receber determinadas pessoas. E, não contactar nem se aproximar da vítima. F, não frequentar certas associações ou não participar em determinadas reuniões. G, não ter em seu poder objetos capazes de facilitar a prática de crimes. H, apresentação periódica perante o tribunal ou autoridade judiciária indicada por este. O tribunal pode ainda, nos termos do número 3, do mesmo normativo legal, obtido consentimento prévio do condenado, determinar a sujeição deste a tratamento médico ou a cura em instituição adequada. Vê, não fala aqui, em nenhum momento, quer no capítulo das penas aplicáveis, quer no capítulo das medidas de segurança, quer no capítulo das regras de conduta também, que se pode lançar mão a elas, não traz aqui a colação qualquer figura semelhante ao pedido de desculpa pública. Pedido de desculpa com base em que fundamento legal? Qual é a lei, qual é a norma, qual é a disposição legal que dá corpo e sustentação para que o indivíduo que foi condenado, num caso concreto em pena suspensa de execução, em pena em suspeição de execução da pena, possa vir a público dizer: eu peço desculpas. Significa, em nosso entender, salvo disposição normativa em sentido contrário, que essa pena ou esta medida é inexistente à luz do direito. O Ministério Público não disse em que é que se baseou para que pudesse então obrigar que o jornalista Carlos Alberto viesse a público pedir desculpas. Qualquer que seja a medida proferida pelo tribunal tem que ter sustentação legal. O tribunal tem o dever de fundamentar que, nos termos ou à luz da norma tal, também se exige do condenado que preste que se aplique a ele, se exige a ele que toma publicamente esta aquela medida ou aquela postura. Portanto, se não tem cobertura legal, porque aqui o princípio fundamental estruturante, à luz do direito em sentido geral, é o princípio da legalidade. Não lhe põe na sine lege, não há medida, não há pena sem uma lei que possa tipificar e dar corpo legal para que ele seja lançado à mão nestes termos. Doutora, se provar que de facto esta medida do tribunal
do Ministério Público de se pedir desculpa é uma medida ilegal, isso pode fazer com que surja o que exatamente? Não se aplica uma medida ilegal. Se não se aplica é porque não há uma lei própria, propriamente dita, específica, que dá corpo legal para que se lance a mão a esta medida. Qual é a consequência da inexistência? A invalidade do ato. Portanto, mas estamos aqui a fazer, e é preciso aqui sublinhar, uma análise que, digamos, hipotética, porque, compulsado a norma legal, não encontramos acolhimento para que dela se lance mão. O juiz subordina-se à Constituição e à lei. Não pode o tribunal, permitam-me, só para enfatizar, inventar uma pena ou uma medida sob belo prazer. O tribunal não inventa. O tribunal vai, por obediência à lei, lançar mão a todas as disposições que a lei lhe oferece para que dela possa sustentar a medida aplicada. Hélder Chiuto explica detalhadamente como o tribunal devia proceder. Supondo que Carlos Alberto descumpriu com algumas das regras ou deveres de conduta que lhe foi imposto pelo tribunal, em razão da sentença condenatória que deu lugar à aplicação da pena de suspensão de execução da prisão. A lei está a dizer que, estando em falta, deve o tribunal fazer uma advertência. Primeiro ato que o tribunal deve praticar, advertir o condenado. A linha B deve também exigir garantias de cumprimento das obrigações que condicionam a suspensão. Ele tem que garantir, vai exigir dele, que nos garanta que de facto você vai cumprir as condições para que dela se possa suspender a execução da pena. A linha C vai também impor, ou pode, impor novos deveres ou novas regras de conduta ou introduzir exigências acrescidas no plano de readaptação. A linha D pode prorrogar o período de suspensão até metade do prazo inicialmente fixado, mas não por menos de 1 ano, nem por forma a exceder o prazo máximo de suspensão previsto nos termos do número 5 do artigo 50, que vai de 2 a 5 anos. Não pode ir além, exceder este limite que a lei impõe. Ora, então, por que o tribunal não olhou, não observou para esses pressupostos que a lei lhe orienta a observar, a cumprir, e foi logo lançar mão para a pena, para a revogação da medida e, consequentemente, a privação da liberdade, o cumprimento da pena efetiva? Essa questão, porque é que do condenado, uma vez que é um órgão de soberania, até dirigido por pessoas que dominam a lei, porque é que agiu desta forma como se fosse um desconhecedor da própria lei? Olha, eu não sei se de facto houve ou não cumprimento por parte do tribunal nesses termos. O tribunal não advertiu antes? Não houve, porque o próprio jornalista e diretor do portal A Denúncia obteve a informação de que podia ser detido, a informação do mandado de captura que estava a circular nas redes sociais através das redes sociais. Não foi nem sequer notificado e surpreendeu-se com a sua detenção na sexta-feira à noite. Ele toma conhecimento a partir das redes sociais. Exatamente. Não foi previamente notificado. Exatamente. É irregular. A questão que se coloca aí, foi ouvido antes de ser proferido o despacho que deu lugar à sua prisão? Ele foi ouvido antes? Não, não foi. Não foi ouvido. Aqui está a dizer que o despacho só é proferido depois de ouvido o condenado. Quer dizer que é aqui da precedência obrigatória. Deve obrigatoriamente o tribunal notificar o condenado, ouvi-lo, e depois é que vai perceber, depois do parecer obtido do Ministério Público, se vai ou não alterar a situação do condenado. Os familiares lamentam a atitude do tribunal e do silêncio dos profissionais da classe jornalística. É a todos os níveis injusta. O meu esposo, pura e simplesmente, esteve do lado da verdade, queria ajudar alguém que não tem voz
que é o senhor, que é o dono legítimo do terreno, que foi provado a todos os níveis, foi provado com toda a documentação, mas como estamos num país que parece ter dono, parece que estamos no meio de um pandemónio, então estamos aqui entregues à bicharada. É muito triste ver alguém que luta por justiça e os injustos é que estão a reinar. Qual é o apelo que faz para as autoridades competentes? Que eu peço às autoridades competentes que revejam bem os seus ideais, que pensem bem antes de atirar a fogueira alguém que luta por justiça, porque isto não é bom tanto para o nosso país e porque são coisas que depois passam além fronteira e é a imagem também do país que não fica bem. A classe jornalística também, isto de certa forma também oprime os outros jornalistas de ir à busca da verdade em outros assuntos. A todos os níveis é reprovável. Eu estou muito triste porque meu esposo é pai de filhos, é marido, é o chefe de família e dependemos dele. Neste momento eu sinto-me sem chão e gostaria muito que a nossa justiça, pelo menos uma vez, fizesse o trabalho correto, que mostrasse em que lado em que está mesmo a verdade, porque no fundo eles sabem onde está a verdade. E apelar também ao Presidente da República, que no dia de empossamento, disse que a liberdade se estaria em alta, né? Em outras palavras, eu digo isso em outras palavras, né? Mas o fundo da questão é esta, que o país desta vez provaria o doce da liberdade de expressão. Então, aonde é que está a liberdade de expressão neste momento? Aonde é que vamos parar com tanta injustiça? E todo mundo, esse foi um processo, foi uma situação que tornou-se pública, e muita gente acompanhou, todo mundo viu os documentos estampados. Quer dizer, não houve nada escondido. Como é que neste momento o meu marido é algemado e levado para uma cadeia e as pessoas estão pura e simplesmente serenas? É lamentável, só tenho a lamentar. Dizem que o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos só reagiu à informação depois de duras críticas públicas da família. O sindicato manifesta a sua solidariedade por ser uma associação que defende jornalistas. O sindicato manifesta a sua solidariedade por defender há 30 anos a não criminalização da atividade jornalística. Por essas razões, o sindicato manifesta a sua solidariedade. No entanto, eram situações evitáveis, na medida em que o Tribunal impôs um conjunto de deveres que, uma vez acatado esse conjunto de deveres, não teríamos o atual cenário. De todo modo, o sindicato lamenta profundamente e manifesta a sua solidariedade. Será que há mecanismos que o sindicato vai despoletar para ver se a situação seja minimizada, pelo menos? Não há possibilidade nenhuma nestes termos, como digo. Não estamos a falar de um processo que carece de recurso, não estamos a falar de um processo que vise alterar, não há possibilidade de alterar esta medida. E o ilustre advogado saberá seguramente que a pena estava suspensa. E, estando a pena suspensa por conta de um dever que tinha sido imposto, se este dever não tiver sido cumprido nos termos que estabelece o Código Penal, cita o Código Penal, aí, na verdade, não há outra volta a dar. Não havia. Quer dizer, o Tribunal não iria notificar, o Tribunal já não precisava de notificar porque já não há nenhum ato que o advogado pudesse praticar. De certa forma, inibir que os outros jornalistas exerçam a profissão como deve ser. Não, como estamos a dizer, o problema não é este. Não, o problema não é este. O problema é de há 30 anos. O problema é da criminalização da atividade jornalística. Percebe? O problema não é porque, é que o que levou o Carlos Alberto agora à prisão já não é a sentença que foi ditada. É o não cumprimento do dever, que é uma situação já não no âmbito do exercício da liberdade da imprensa. Os jornalistas, é lamentável, porque quando pertencemos a um grupo, a tendência é nos unirmos. Prontos, não podemos nos basear nos pontos de vista dele, às vezes contrariar este e aquele, porque hoje é ele, amanhã pode ser um outro colega. E não sei se gostariam de passar pelo mesmo que está a passar o meu esposo. Eu acho que deviam estar aqui
mesmo que não puder interferir no julgamento, mas pelo menos para dar aquela força moral que é muito importante, porque ele, ao saber que está sozinho, amanhã quando sair, com que cara é que ele vai olhar para esses colegas? Qual é a amizade que ele tem com esses colegas? Ficar com estranheza, porque nós apreciamos que houve um irritante em algum momento entre Carlos Alberto e Teixeira Cândido. Houve um irritante nos termos das relações humanas. Não sei se, neste quesito, Teixeira Cândido se posicionou como profissional da classe jornalística ou como um profissional do direito, ou se lançou mão aos conflitos hipotéticos que terá tido com Carlos Alberto. Porque, nos termos em que narra a sua resposta, demonstra categoricamente que não houve expressão de solidariedade institucional. E, ao ser verdade, isso é muito grave. Porque é como se estivesse a minimizar o ato que, à luz do direito, nos termos do que acabamos aqui de elencar, são atos incongruentes à lei. Se nós misturarmos o conflito pessoal que tenho com Carlos Alberto, eu vou deixar de ser profissional. Eu já não vou analisar tecnicamente, de acordo com a lei, de acordo com o direito, de acordo com a justiça. Eu vou pessoalizar o problema. Está a ver? E vou olhar Carlos Alberto como aquela pessoa que eu não gosto, do ponto de vista comportamental. Não é isso que se chama Alissa. Nós temos que saber separar as águas. Posso não gostar dele, mas eu tenho que analisar se, de facto, a prisão dele está nos termos da legalidade ou não. Se tem sustentação juridicamente suficiente, comprovada, para que dela se lançasse mão. Porque eu não consegui precisar, e por isso é que, sem entrar no mérito das questões de facto e de direito, porque não conheço o cerne da sentença que deu lugar à condenação de Carlos Alberto, mas olhando agora para esta revogação da medida, ou da pena de suspensão, da execução da prisão, se a lei está a te dizer que de forma escalonada e sistemática deve obedecer o princípio da precedência obrigatória, que tem que olhar para o gradualismo das medidas, ou seja, das formalidades que se pode observar. Por que o tribunal deixa de observar estas formalidades escalonadamente e lança mão à medida mais gravosa? Por quê? Com sustentação em quê? Com fundamento em quê? É isso que eu quero perceber. Porque eu também tenho que ser justo. Se de facto o tribunal cumpriu, se cumpriu, o tribunal cumpriu, o tribunal esteve bem, temos que admitir. Mas se não cumpriu, não vou dizer que cumpriu, porque não gosto de Carlos Alberto. O jornalista de investigação está desde segunda-feira passada no estabelecimento prisional de Viana e teme que lhe aconteça algum mal. Eu não quero pensar que Carlos Alberto seja um criminoso, propriamente dito. Ou seja, não me parece ser um indivíduo com instinto criminoso. Esteve em conflitos com a lei, porque a dado momento, no exercício das suas funções, terá, por hipótese, extrapolado uma ou outra regra de conduta ou norma que devia observar. Mas não se trata de um indivíduo que põe em causa a vida das pessoas. Ou seja, do indivíduo que põe em causa a ordem, a segurança pública, a segurança do Estado. Não se trata de um indivíduo com um nível de consciência de elevada perigosidade para a prática de atos criminosos. Circunstancialmente, de forma acidental ou não, acabou por estar em conflitos com a lei. E aqui é onde o presidiário, os presídios deviam tentar separar os mais violentos criminosos dos menos violentos. Ou seja, daqueles que, por mera situação acidental, entraram em choque, entraram em conflitos com a lei. Portanto, e dos crimes de que ele vem acusado é de injúria e difamação, salvo erro. São crimes de regra de natureza particular. Só ofende a pessoa visada, mas ninguém. O Portal da Denúncia esteve nesta quarta-feira no local onde está detido o jornalista Carlos Alberto. Fomos impedidos de entrar e até de fazer filmagens da parte exterior. Primeiro é por facto de eu estar na via pública. Esta é a grande questão. Eu na via pública não mereço de autorização a ninguém, porque isso é via pública. Vou pedir autorização a quem? Pedir autorização aos senhores. Você não percebe? Não, a prova que tu está a referir, ela do estabelecimento da farmácia não pode ficar aqui, não pode ficar. Nós não tiramos, nós estamos a virar para aqui.
É justamente por estás a filmar assim que o estabelecimento aparece. O estabelecimento convém antes solicitar. Nós estamos a gravar aqui na via pública, estamos a mostrar a estrada, aqui é via pública. Está bem. Mas quando se Boa tarde. viram para as paredes do estabelecimento, tem que solicitar. Isso é de lei. O jornalista de investigação e diretor do portal A Denúncia, Carlos Alberto, está aqui preso na comarca de Viana desde segunda-feira, portanto anteontem. Em causa está o não pedido de desculpa como devia ser. O então vice-procurador-geral da República, Montalis, diz que o pedido de desculpa que Carlos Alberto fez não devia ser feito conforme foi efetuado. O então vice-procurador-geral da República, Montalis, alega que o pedido de desculpa devia ser feito de uma outra forma, que não sabemos qual é a forma ideal, porque não ficou acordado em tribunal uma forma ideal, uma forma modelo para se poder fazer o pedido de desculpa. Até os próprios juízes dizem que não há modelo próprio, apropriado, emanado pela lei, determinado pela lei, para se fazer esse pedido de desculpa. Até se diz que o pedido de desculpa é ilegal, mas o jornalista de investigação fez este pedido de desculpa, até ultrapassou o número de pedido de desculpa que devia ser feito. Apesar disso, está aqui a cumprir a pena de prisão de 3 anos, que começou ontem, e vamos ver então como é que vai estar esta situação. O jornalista Carlos Alberto está aqui misturado com detidos, com presos, na verdade, que cometeram outros crimes até mais graves do que o dele, crimes de, por exemplo, de homicídio, e está-se a correr risco de está aqui a correr risco da sua integridade física. Pode haver aqui possivelmente um tumulto. Os familiares temem que haja aqui um tumulto, uma situação que pode perigar a sua integridade física, porque a direção da comarca de Viana, Paulo Numa Tenda, e segundo os familiares, vai ficar aqui até durante 10 a 15 dias, misturados com esses criminosos que cometeram crimes de outras tipologias. Em causa aqui, como disse, está então o não pedido de desculpa. O jornalista também teme que poderá estar aqui em causa o facto de ter denunciado a dupla nacionalidade de vários membros que compõem o executivo, de vários ministros que têm a dupla nacionalidade. O jornalista também presume que este caso tenha mãos do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, pelo facto de, muito recentemente, o diretor do portal A Denúncia ter passado a informação de que poderá então lançar uma matéria relacionada com a corrupção no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Portanto, esta é a situação real que está a acontecer com o diretor do portal A Denúncia, que está preso aqui desde segunda-feira, está a cumprir uma pena de prisão de 3 anos, e vamos ver então como é que vai estar essa situação. Os familiares temem que possa acontecer uma situação que possa então perigar a sua saúde, a sua integridade física. Pode-se simular aqui um tumulto para poder então fazer com que o jornalista seja afetado, seja, por exemplo, ferido do ponto de vista físico. Nós, o Portal A Denúncia, vamos continuar a trabalhar. Estamos aqui hoje, por exemplo, quando viemos cá, como vamos lhe mostrar nesta reportagem. Aliás, já lhe mostramos, provavelmente o meu colega Luís Jorge já lhe terá mostrado. Fomos impedidos de poder gravar esta reportagem, não podíamos fazê-lo a mostrar a parede, à frente da comarca de Viana. Tentamos
tentamos explicar aos efetivos daqui do serviço prisional que estamos numa via pública, que é normal que nós façamos o nosso trabalho, mas não quiseram saber e fomos mesmo assim impedidos, como já tem sido habitual, podermos fazer uma reportagem aqui na via pública. Por isso é que estamos aqui a mostrar essa parte da estrada que está aqui ao pé da comarca de Viana, onde está preso o jornalista e diretor do portal A Denúncia, uma prisão que, segundo os analistas, é de todo reprovável e uma prisão que é totalmente ilegal porque, segundo, repito, os analistas, não há respaldo legal sobre esta condenação e, consequentemente, esta prisão. Portanto, digo-lhe mais que reitero que nós vamos continuar certamente a trabalhar, estamos aqui de pé, a arregaçar as mangas para continuar a informar a si, caro telespectador, sobre tudo o que acontece aqui em Angola e de certa forma também, naturalmente, mostrar todos os detalhes sobre esta prisão, sobre este caso que opõe o diretor do portal A Denúncia e o então vice-procurador-geral da República, Mota Lins. Luís Jorge, Silva Kibassa, Núria Alberto, Pedro Januário, António Samuchichi. Portal A Denúncia a continuar a acompanhar par e passo esta situação que está a acontecer de certa forma conosco com o portal A Denúncia. Fica aí, mantenha-se ligado a nós, vamos continuar, repito, a manter-lhe informado sobre tudo o que acontece acerca desta situação. A história continua no próximo episódio.